Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar a cada mensagem, a cada leitura bíblica, a cada dia mais uma nova oportunidade, como sempre, em poder aprendermos mais do nosso Deus, estarmos sendo edificados no conhecimento, na sabedoria que Deus nos dá, pela revelação da Tua Palavra, porque Ele faz além do que pensamos ou imaginamos sempre. E como diz aqui em 1 Reis, no capítulo 3, quando o próprio Salomão foi colocado no reinado, o pai dele deu umas instruções acerca dos seus comandantes, enfim, das pessoas que foram infiéis a ele. E Salomão tomou sim as decisões corretas, conforme Deus colocou ao seu coração. Mas aqui então, olha só, no capítulo 3, no versículo 1. E Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele trouxe a cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai, Davi, mas oferecia sacrifício e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Olha só como a Bíblia fala e relata que realmente Salomão, ele amava o Senhor e tudo que ele fazia conforme o seu pai lhe tinha lhe ensinado. E em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça o que me quiser e eu darei a você. Imagina então, depois de um sacrifício como esse que ele fez, de 1000 holocaustos, à noite lhe aparece o Senhor em sonhos e disse a ele: peça o que me quiser e eu darei a você. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com o teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantivestes grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem, não sei o que fazer. O teu servo ainda está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? E assim, o pedido de Salomão agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não a vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração tão sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu vou prolongar a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. E a seguir voltou-se a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou os holocaustos e apresentou as ofertas de comunhão. E depois ofereceu um banquete toda a sua corte. Olha só que lindo, que maravilhoso, como Deus ele se revela, como Deus ele fala no coração de um homem, no coração de uma pessoa que mente o agrada, que faz somente aquilo que deseja, tudo para o reino dele, não apenas por motivos apenas pessoais ou egoístas, mas motivações a qual Salomão tinha em seu coração, porque ele deixou muito bem claro: o Senhor me colocou assentado no lugar do meu pai, o que o Senhor ungiu, que o Senhor consagrou, o rei Davi. Mas eu não passo de um jovem, não sei o que fazer. Estou aqui no meio de um povo tão grande que o Senhor escolheste,
E eu quero então um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, capaz de distinguir entre o bem e o mal. Então, o Salomão tinha no seu coração realmente algo que Deus precisa encontrar em cada um de nós, os desejos puros, desejos sinceros. Aqui neste momento a gente vê o primeiro amor de Salomão. Ele amava o Senhor, ele oferecia, conforme ele fazia os sacrifícios, os holocaustos, as ofertas de gratidão, tudo que conforme mandava a lei, este menino ele fazia. Por ser tão jovem, o tanto que ele amou a Deus, o tanto que ele fazia as coisas conforme Deus ele se agrada. E é o que estamos falando sobre voltar às obras do primeiro amor, porque o próprio Salomão, ele acabou se desviando do caminho, ele perdeu realmente toda essa ótica do que é realmente ser tão amado do próprio Deus, amar e respeitar. Aqui já vimos que ele casou com uma mulher do Egito, uma egípcia, a mulher de um faraó, a filha de um faraó. Assim, olha só, já no primeiro versículo, Salomão aliou-se ao faraó, o rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele fazia muitos acordos políticos e assim ele casava com a filha de um governante, de um faraó, como foi do próprio Egito. Mas ele amava Deus e Deus o amava, tanto que Deus ouviu o seu pedido e disse a ele: olha, você não me pediu uma vida longa, não pediu a derrota dos seus inimigos, mas pediu apenas discernimento, entendimento para governar o meu povo. Assim então eu vou dar muito mais do que você pediu. Darei a você honra, glórias, riquezas, fama, enfim. Não haverá um rei igual a você durante toda a sua vida, mas você precisa andar nos meus caminhos e assim obedecer os meus decretos, porque eu vou assim prolongar a tua vida. E aí Salomão acordou do seu sonho, e aí já, olha só, uma situação ocorreu entre o seu povo. No versículo 16, certo dia 2 prostitutas compareceram perante o rei, e uma delas disse: ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz a um filho, e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, essa mulher também deu à luz a um filho. Estavam sozinhas, mas não havia mais ninguém na casa. E certa noite essa mulher deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite, pegou o meu filho enquanto eu, a tua serva, estava dormindo, e pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o meu filho, que era o que eu tinha dado à luz. E a outra mulher disse: não, o que está vivo é meu filho, e o morto é o seu. Imagine só a reação dessa mãe, na madrugada, assim, quando ela levantou para dar de mamar ao seu filho, e ela vê a criança está sem fôlego, a criança está morta nos seus braços praticamente, não tinha reação alguma. Mas pela manhã, imagine o quanto ela chorou, o quanto ela ficou tão angustiada. Eu não sei o que realmente pensar, o que uma mãe nesse momento pensaria, a forma como ela, vendo seu filho morto naquele momento. Mas chega pela manhã, ela observa bem para a criança, ela disse: não, esse não é meu filho. Meu filho não é o morto, meu filho é o vivo. Então ela conseguiu realmente distinguir, porque a mamãe sabe qual é o seu filho. Mas a madrugada, praticamente escuro, ou meio que a luz não era tão clara, enfim, e naquele momento, na sua emoção, no seu medo, naquilo que ela viveu, um filho na sua cama morto, enfim, uma criança. Imagina o desespero disso, dessa mãe, enfim, mas ela não conseguiu distinguir. Mas diz a Bíblia que logo pela manhã ela viu que não era o seu filho. E aí então ela disse: o meu filho é o vivo, o morto é o seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é seu filho, o vivo é o meu. E assim então elas discutiram diante do rei. Imagina então essa discussão dentro de uma casa, até que esse caso foi levado ao próprio rei Salomão. E o rei então disse assim: esta afirma: meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz: não,
o seu filho está morto, o meu está vivo. Então havia ali realmente uma guerra entre elas. Então o rei ordenou: traga-me uma espada. Ele trouxeram-lhe a espada. E ele ordenou: corte a criança viva ao meio e dê metade a uma e metade a outra. E a mãe do filho, a qual estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha e nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredicto: não matem a criança, deem na primeira mulher, pois ela é a mãe. E quando todo Israel ouviu o veredicto do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer a justiça. Olha só que lindo e maravilhoso. Às vezes a gente olhando para a história e vendo a atitude desse rei, a qual lhe manda pegar uma espada e cortar a criança ao meio, dar metade para cada uma, porque assim aos olhos humanos deveria ser o certo. Já que estão brigando pela criança viva, então corte ela no meio e dê metade para cada uma. Mas a mãe, movida pela compaixão, a mãe verdadeira daquela criança, disse: não, meu senhor, não faça isso com a criança, pode dar então a criança a outra mãe. Mas essa outra mãe disse: não, nem a mim nem a ela, pode cortar a criança. Movido pelo ódio, pelo rancor, porque ela ter tido o que ela fez com o seu filho. Eu não sei qual foi a situação, se realmente ela matou a criança por um descuido, sei o que for. Ela amava sempre, porque ela queria até o outra criança, mas movido por uma inveja, movido por um sentimento totalmente contrário àquilo que é o amor verdadeiro, pois ela queria o filho morto. Corte a criança viva ao meio e dê metade cada uma. A mãe disse: não, não faça isso, meu senhor. Mas a outra disse: não será nem minha e nem sua, cortem ao meio. Então isso aqui é muito forte. E aonde então o Salomão disse: não, dê então a mãe verdadeira o seu filho, porque só uma mãe verdadeira poderia renunciar, pois a outra que não é mãe, ela disse: então corte ao meio. Ou seja, não estou preocupada com essa criança, eu não amo essa criança. E assim Deus está falando conosco, voltar às obras do primeiro amor. Salomão teve um amor tão maravilhoso para com o povo. Ele queria julgar com uma justiça divina, não com a justiça dos seus próprios olhos. E hoje, qual mundo hoje nós vivemos, muita injustiça acontece, muito preconceito acontece, muito orgulho, arrogância, soberba, é muita coisas que Deus ele não se agrada, é muito julgamento. E nós precisamos estar atentos sempre à voz do nosso Deus, para que jamais possamos errar no meio do caminho, errar na caminhada, errar o alvo, mas ser aquele que a gente faz o que agrada o nosso Deus. Amém? Deus possa abençoar muito a sua vida, a sua casa, a sua família, seja altamente abençoado, recompensado, e que essa paz ela possa reinar, governar abundantemente a sua casa e a sua família sempre, em nome de Jesus. Amém? Ó Deus amado Pai, assim eu só agradeço ao Senhor por essa palavra, por esse momento, porque eu sei que o Senhor vai fazer justiça, vai operar de forma sobrenatural sobre as nossas vidas, casa e família. Então que a Tua presença, ela reine, ela governe, ela prospere abundantemente, meu Pai, a cada um de nós. É o que nós te pedimos e é o que nós te agradecemos, com a certeza, meu Pai, da sua operação sobre as nossas vidas sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a família, seja altamente agraciado, recompensado por uma fé muito maior, porque Deus ele pode e vai fazer a justiça qual é devida sobre as nossas vidas sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fica com Deus, que precisar, pode contar conosco sempre, nossa mensagem, orações, em nome de Jesus.